Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 24 do livro de Atos, que tem como tema Paulo é interrogado por Félix e os acusadores. Neste capítulo 24, nós estudamos. Tem muita importância para nós esses estudos do nosso discipulado MAI FJ, o nosso discipulado. É muito importante sabermos tudo isso que Deus tem nos ensinado em cada capítulo da Bíblia. E olhe que nós temos 1189 capítulos da Bíblia, onde eu estou gravando todos os dias, e teremos como legado esses 1189 capítulos da Bíblia armazenado no YouTube. E você que começou em maio de 2023, com certeza ainda está no início, não é? Mas Deus nos dará toda a capacitação para completarmos todo o estudo e sermos discipuladores de excelência, cumprindo o ID do Senhor Jesus, porque depois de um aprendizado desse, tenho certeza que Deus já capacitou vocês. A essa altura, vocês já devem ter seus 12 discípulos, cada um de vocês. Já não estão mais naquele discipulado que começamos em maio. O seu líder, o seu discipulador a essa altura te acompanha, mas você agora já tem discípulos também, onde você está acompanhando com a ajuda do seu discipulador, porque você já ganhou, já consolidou, já discipulou. Então, vamos para frente, porque o reino de Deus só cresce com a estratégia que Jesus deixou para nós, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Mateus 28, versículo 19. Obedecendo, comeremos o melhor dessa terra. Bem, após bajulações, nós vemos que Tértulo apresenta a acusação e o caso era claramente fraco. Primeiro, pela mentira. Paulo não havia profanado nada. Segundo, que ele não era promotor. Paulo acabará com os argumentos dos acusadores de maneira muito simples. Ele havia acabado de sair de Cesareia para a casa de Filipe. Saindo de lá, sem causar nenhum tumulto ou problema, ele decide ir para Jerusalém à festa de Pentecostes. Lá, com todo o cuidado, ele se apresenta sem causar nenhum problema. Os seus reais acusadores, os judeus que vieram da Ásia, não estavam presentes ali perante Félix, e Paulo deixa isso muito claro. A acusação era fraca demais. O motivo dele ter sido acusado justamente pelos judeus da província da Ásia foi que o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia antes, em Atos 16. Mas mesmo assim o Evangelho chegou a todos. Louvado seja Deus. Atos 24 tem um contexto histórico. Vejamos esse contexto. Paulo foi interrogado pelos fariseus e saduceus, agredido na face a mando de Ananias, sumo sacerdote. Sem saber que ele era, Paulo o insulta e o chama de parede caiada. Paulo se desculpa ao descobrir, percebendo a divisão entre eles, usa de estratégia para os confundir. O tribuno, vendo tudo aquilo, poupa a vida de Paulo pela segunda vez, tirando ele de lá. O Senhor fala com Paulo, garantindo que, não só em Jerusalém, Paulo testemunharia, mas também em Roma. 40 judeus juram que não vão comer nem beber enquanto não matarem Paulo e tramar o assassinato dele. O sobrinho de Paulo descobre e avisa Paulo, fazendo saber
o centurião Cláudio, que envia ao governador Félix com uma carta. O governador está protegendo Paulo no pretório até que os acusadores cheguem e ele possa ouvir as duas versões. Atos 24, versículo 1. Ananias vai até Paulo. O relato de Lucas do caso contra Paulo reflete o procedimento legal padrão dos romanos, que incluía a acusação trazida por um orador, ou seja, um advogado. Tértulo era o nome romano comum, mas ele podia ser um judeu, embora se refira aos judeus de forma objetiva no versículo 5. Atos 24, de 2 a 3. Tértulo começa as acusações. Tértulo começou com uma capitatio benevolentiae. Isso aí não é para mim não, é outra língua, não é comigo não. A introdução padrão de um discurso greco-romano, destinada a conquistar a simpatia do ouvinte Félix. Atos 24, de 4 a 7. A acusação. Paulo foi acusado por Tértulo de muito mais do que apenas introduzir um gentio no templo, profanar o templo. Embora a acusação de profanação do templo talvez fizesse Félix suspeitar de Paulo, as acusações de ser uma peste e um líder da seita certamente o deixaram alarmado, pois isso implicava que Paulo constituía uma ameaça para o governo romano. Tértulo também afirmou que as autoridades em Jerusalém teriam condições de lidar com a situação se Lísias não tivesse interferido. É evidente que os judeus entendiam que eles deviam ser liberados para lidar com Paulo da maneira que quisessem. Atos 24, 8. Tértulo bajula Félix. Tértulo encerrou com outro elogio a Félix, desta vez expressando confiança em sua habilidade para julgar corretamente o caso contra Paulo. Atos 24, de 9 a 10. Paulo iniciará sua defesa. Quando Félix pediu para Paulo falar, Paulo ofereceu uma captação benevolente, menos lisonjeira. Em vez de oferecer uma hipérbole, ele reconheceu que Félix era um governador experiente há muitos anos, segundo o discurso apologético ou de defesa de Paulo em Atos 22, 1, e nota para o primeiro discurso. Atos 24, de 11 a 13, sem provas. Os 12 dias mencionados por Paulo não incluíam o tempo que ele tinha passado em Cesareia, mas somente o tempo gasto em Jerusalém. Era tempo suficiente para os inimigos de Paulo reunirem provas de que ele era um perturbador. No entanto, eles não podiam provar nada. Atos 24, versículo 14. Eu adoro o Deus de meus pais. A expressão o caminho é usada por todo o livro de Atos como uma autodesignação dos cristãos. Nesse período inicial, o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. Ele se tornou independente com o passar do tempo. À medida que se expandia entre os gentios,
e em grande número os judeus continuavam a rejeitá-lo. Paulo via o cristianismo como uma continuação de um cumprimento do antigo judaísmo. Consequentemente, Paulo e os demais cristãos adoravam o Deus de seus pais. Atos 24:15, Paulo fala da ressurreição. A crença de Paulo na ressurreição dos justos para a sua recompensa e dos injustos para a sua punição o alinhava com os fariseus e contra os saduceus. Atos 23, de 6 a 9. Atos 24, de 16 a 17, Paulo coletará a oferta para ajudar as igrejas. Paulo veio a Jerusalém para trazer esmolas e apresentar ofertas que coletara para ajudar a igreja nessa cidade. Essa coleta é mencionada nas cartas de Paulo, Gálatas 2:10, mas não é enfatizada em Atos. Atos 24, de 18 a 19. Os judeus da Ásia. Paulo enfatizou seu estado e o estado da multidão. Quando os judeus da Ásia cruzaram com ele e incitaram a agitação. Atos 24, de 20 a 21. Paulo quer uma acusação legítima. Paulo exigiu legitimamente que os representantes do conselho o acusassem de coisa que eles tinham pessoalmente testemunhado, ouvido dele. Atos 24, 22. Félix quer ouvir Lísias. Félix tinha familiaridade com o caminho. Alguns têm especulado que ele teria aprendido a respeito do cristianismo por meio de sua esposa, Drusila, filha de Herodes Agripa. Como procurador por mais de 5 anos, ele poderia ter tido diversas oportunidades para se instruir sobre esse novo movimento. Ao declarar que esperaria pela chegada de Cláudio Lísias antes de decidir o caso, Félix pareceu reconhecer que Tértulo não tinha dado um relato fiel dos fatos a respeito da prisão de Paulo. Atos 24, versículo 23. Paulo é mantido preso. As circunstâncias da prisão de Paulo em Cesareia permitam visitas de conhecidos e colegas. Esse privilégio provavelmente foi possibilitado por sua cidadania romana. Atos 24, versículo 24. Paulo fala com a esposa de Félix. Félix estava suficientemente interessado no cristianismo que trouxe sua esposa, Drusila, não está com acento agudo no U, que era judia, para ouvir a Paulo. Trouxe sua esposa, Drusila, que era judia, para ouvir Paulo. Atos 24, versículo 25. Paulo discursa e Félix o libera. Paulo pode ter adaptado seus comentários especialmente para Félix, cuja moral era publicamente questionada. Por exemplo, ele tomou Drusila de seu primeiro marido, Aziz, sentindo a ameaça do juiz divino, Félix tendo medo e despediu Paulo. Atos 24, versículo 26. Paulo tem esperança pela conversão de Félix.
qualquer que tenha sido a expectativa de Paulo pela conversão de Félix, a motivação oculta da autoridade para as frequentes conversas entre os dois era desprezível, ilegal e indicativa de miséria espiritual. Atos 24, versículo 27. A imoralidade de Félix. A imoralidade de Félix também é vista no fato de ele manter Paulo preso por 2 anos, apesar de não achar que o apóstolo tivesse cometido alguma ofensa punível, e o deixou nesse estado até a chegada de Festo, o novo procônsul. Concluímos que o ensinamento que temos aqui neste capítulo é simples. Estamos seguros enquanto fizermos aquilo que é correto diante de Deus. Se andarmos na obediência ao Senhor, não temos nada a temer. Paulo fala sobre isso em sua carta aos Romanos com muita propriedade. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando um caminho é impedido, quando uma porta se fecha, quando algo que não entendemos acontece em nossas vidas, devemos continuar com a certeza de que Deus permanece cuidando de nós em todo o tempo. Paulo sabia como isso funcionava. Ele não abandonava seu chamado, porque sabia da recompensa do que Cristo havia feito na cruz. Basta olhar para a cruz. Não interessa quais são as circunstâncias. Nada vai nos impedir de discipular, porque quem pediu foi aquele que merece. Foi Jesus que deu a ordem para nós. Ide e fazei discípulos. Então, não importa as perseguições, não importa o que está acontecendo nesta terra. Sabemos que ela está realmente sendo um verdadeiro caos, mas a gente prossegue fiel. Sua vizinha, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, pessoas que estão nos bairros marginalizados, todos precisam ouvir falar de Jesus. Então, ganhe vidas, consolide vidas, discipule vidas e envie vidas para poder fazer o mesmo que você está fazendo. Se você preparar 12 discípulos, você terá 12 discípulos fazendo o mesmo que você está fazendo. E assim o reino de Deus cresce como Ele requer, porque Ele quer que cresça, Ele quer que o reino se amplie, Ele quer vir buscar a igreja, multidões, salvos, ornamentada, sem mácula, porque o noivo é santo, santo, santo. Bem, agora só me resta dizer para vocês, o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.